Quem mais do que os tiranos tem conseguido, para a sua segurança, habituar o povo não só à obediência e à servidão, mas até à devoção? Ampliemos, Etienne. Celulares. Nossa vida é exposta ao mundo. Nossas coleiras eletrônicas. Somos localizados onde estivermos. É possível localizar qualquer ser humano graças ao celular, salvo se for o pai tentando localizar o filho, aí não é possível. Nós fornecemos as informações alegremente. Hitler dirigiu uma ditadura bárbara com o auxílio da Gestapo. Hoje, uma central de celular tem mais informação sobre os cidadãos do que a Gestapo sonhou. Na democracia atual, há mais controle do que na ditadura, mas há mais liberdade. Exemplo. Era possível sonegar impostos no período Médici. Não é possível sonegar impostos hoje. Ou, pelo menos, é preciso um esforço muito maior. Somos o que Etienne temeu. A sociedade com tiranos felizes no controle. Somos aquilo que Etienne temeu em Ulisses. Ao invés de muitos, temos um governante sobre nossas vidas. Vejamos um exemplo simples. Decido comprar um simples livro, coisa que eu faço com tanta frequência. Antes de comprar, pesquiso no Google. Imediatamente, meu computador é invadido por sugestões similares ao livro que eu fiz, porque o IP do meu computador foi registrado no Google e se diz, este cara tem interesse em história. E começam a me mandar pelo Google templates, pequenos boxes que flutuam no meu computador, às vezes por meses. O Google sabe, é o nosso grande irmão. Ele tudo sabe. O Google registrou minha compra e passou a dar ofertas e a vender meus dados como consumidor. Eu dei essa informação a ele, o Google não a extraiu de mim. Eu vou à livraria, quero o livro físico. Eu informo o meu CPF para a notinha fiscal. O Estado sabe do meu gosto e quanto eu gasto com livros. Eu comunico para uma empresa, para o governo, e comunico ao mundo todo o meu gosto, toda a minha possibilidade de compras. Chego a casa e publico no Face. Comprei um livro. KKKKK. Esta é uma servidão voluntária. Nós esquecemos uma lição também do Renascimento do grande Francis Bacon. Oferecer informações é oferecer controle. Francis Bacon diz uma frase definidora no seu método: conhecimento é poder. E eu estou fornecendo. Acabo com a ideia de intimidade. Esquecemos a lição de Francis Bacon. Fechou-se o círculo. Somos um exemplo jamais sonhado por Etienne de servidão voluntária. A todo instante comunicamos e, se alguém tiver paciência, poderia saber tudo, onde eu estive, minhas férias, o que eu como. Eu sempre analisei isso sob o aspecto óbvio de pessoas vazias, que, não tendo nada a preencher suas vidas, preenchem com o vazio do interesse alheio, de narcisos fracos que precisam da curtida alheia para se solidificar. Continuo pensando nisso, mas Etienne me trouxe uma luz. É provável que nisso esteja um desejo de submissão, esteja um desejo de entrega, um desejo que as pessoas de fato olhem para mim e de fato mandem em mim nos meus gostos. Fechou-se o círculo de Etienne. Nossa era de liberdade quase absoluta traz o seu contrário. E eu diria hoje, sinteticamente, com pleno habeas corpus no Brasil, com equilíbrio ou pelo menos separação entre os poderes, com possibilidade de autonomia para a Polícia Federal e liberdade de imprensa quase total, eu diria que nós construímos nessa era de liberdade a gaiola mais dourada que a espécie humana já criou. As gaiolas durante a ditadura militar, ou durante o Estado Novo, ou durante o Brasil colônia, períodos autoritários, eram gaiolas de chumbo, de tortura, de cerceamento de liberdades. A nossa gaiola é brilhante, é decorada com o que há de mais moderno. A nossa gaiola nos torna canários impotentes, incapazes de perseguir um sonho, seguindo sonhos alheios e usuais. A tirania que Etienne denunciou podia ser derrubada. A nossa, eu creio que não. Porque é gostoso morar nessa gaiola.
É gostoso percorrer o shopping em busca de cérebros. É gostoso fazer tudo isso. Etienne disse que a tirania era histórica e construída. Esse é o lado bom. Essa é uma esperança. História é esperançosa. Se ela foi construída por seres humanos, ela pode ser desfeita por seres humanos. História tem um traço otimista ao introduzir a humanidade nisso. Mas aí vem o outro aspecto da servidão. Etienne não tocou nisso. É o nosso amor a gurus. Por que nós queremos que alguém nos diga o que fazer, o que ler, o que pensar? Por que há programas sobre como se vestir, como cozinhar e como cantar? Seria ético questionar por que eu quero tanto que me digam quem eu deva ser? O sucesso da autoajuda, que eu já fiz tanta referência, não é apenas dizer coisas doces, você pode, você é capaz, você é filho do universo, você é um empreendedor. Não é apenas isso. Alguns até podem. O sucesso da autoajuda é que ela me diz o que eu quero ouvir, que este é o caminho, basta fazer assim, basta seguir desse jeito. O que é que se coloca no lugar da liberdade? A pergunta que Chesterton fez, católico e inglês, sobre a religião, o problema não é deixar de acreditar em Deus, mas que a gente passa a acreditar em cada bobagem depois disso. A gente pode perguntar isso. O problema não é derrubar a ditadura, o problema não é sair da casa dos pais, o problema não é romper com um marido autoritário, o problema não é sair de um emprego com um chefe autoritário. O problema é o que eu coloco neste lugar. E provavelmente teremos saudades da cebola do Egito, aquela metáfora que a Bíblia usa. Quando o povo de Israel vai para o deserto, está morrendo de sede, diz, pelo menos no Egito havia cebolas. O mistério da submissão. Vamos imaginar um país no século XVI, onde haja uma lei exótica. Para as carruagens, Sua Majestade, chamemos de Rei Henri, determinou que todas as carruagens tivessem um kit de primeiros socorros. Vamos imaginar uma história absurda e totalmente sem base. E logo após todos terem comprado, Sua Majestade Henri anuncia que não é necessário. É justo e lícito que essas pessoas cometam regicídio ou reflitam pessimamente. Será que este rei tem interesse na produção de kits de primeiros socorros? Será que esse rei tem ações? Um irmão dele é o dono da fábrica? Que coisa mais ridícula obrigar uma nação inteira a comprar o kit para carruagens e logo dispensá-la pelo motivo óbvio, que eu não sei fazer nada com kit de primeiros socorros diante de alguém que, atropelado por um cavalo, tivesse fratura exposta. Sua Majestade tem uma ideia mais radical. Quando se trata de abastecer as carruagens, vamos unificar as tomadas do país. Vamos fazer que todos enfiem no mesmo buraco. E da mesma forma, com um fio terra, inclusive. O país anda atrás de adaptadores, só são vendidos no mercado negro. E há prazo para as tomadas e se gasta uma fortuna trocando tomadas. E ao final de um esforço nacional que perturba a todos, temos surpresa. Nenhum aparelho produzido entra naquelas tomadas. O que vocês diriam ao rei hipotético, Henri II, Henri II? O que vocês diriam a esse rei hipotético? Ou você é louco, ou você ganha dinheiro com essa insanidade, ou você está se divertindo às nossas custas. Tudo isso é possível. Etienne apenas perguntou uma coisa. Por que é que vocês fizeram isso o tempo todo e de bom grado reclamaram uns para os outros em redes sociais e não fizeram nada contra isso? Né? O que rege a massa? O que faz? Mas é a multa. Para Etienne, não só. A violência não garantiria isso. É preciso que eu concorde no fundo e goste. Onde eu entro nessa história? Onde eu sou parte deste processo? Que tormento estar sempre de olho à espreita, de ouvido à escuta, a espiar de onde virá o golpe para descobrir embustes. Examinando sempre as feições dos companheiros, a ver se descobre quem o trai, rindo-se para todos, receando-os a todos, não tendo inimigo declarado, nem amigo certo.
Que tormento fazer sempre rosto risonho, tendo o coração transido, não poder mostrar-se contente e não se atrever a ser triste. Qual é a solução deste código imbricado, difícil? Para Etienne, ele aponta uma coisa que seu amigo Montaigne vai desenvolver. A solução para eu escapar de controles é a única relação onde o controle não pode existir, onde a isonomia é muito grande, é a relação de amizade. Montaigne foi ligado a Etienne desde que conheceu o livro Discurso da Servidão Voluntária na forma manuscrita antes dele ser publicado. E tendo se encantado com a obra, procurou o amigo e desenvolveu uma amizade sólida entre eles. Nos seus ensaios, Montaigne diz uma das frases mais bonitas sobre um amigo. Diz: se me esforçarem a dizer porque eu o amava, Etienne recém-falecido, sinto que isso não pode ser expresso. Apenas eu responderia, porque era ele, porque era eu. Esta frase, que é fabulosa, parce que c'était lui, parce que c'était moi, preserva no outro a total liberdade, porque meu amigo é diferente e igual, porque é ele, parce que c'était lui. E mais, meu amigo permite que c'était moi, que eu seja eu mesmo. O único lugar onde eu posso fazer isso é a isonomia da amizade, não na tirania da política. Valeria também para o amor, porque eu amo esta mulher, porque eu amo este homem, porque é ele, porque é ela, porque sou eu. O amigo não me diminui, mas engrandece. O amigo me faz que eu seja mais eu. O Estado faz com que eu seja menos eu. O amigo se dirige a mim sendo ele. Eu me dirijo ao Estado sendo súdito. Essa ideia, c'était lui, c'était moi, é uma ideia fabulosa. Que ninguém se submeta a nenhuma autoridade intelectual. Que ninguém aceite porque foi dito por alguém. Que ninguém pense que é assim porque foi dito. Que duvidem, que contestem, que enfrentem, que pensem abertamente que nada nos salva da nossa liberdade. Etienne lança no fim dessa pequena e maravilhosa obra uma praga final maravilhosa também. Diz ele, cito Etienne: da minha parte, penso e creio não estar enganado, que Deus reserva nos abismos um castigo especial para os tiranos e seus cúmplices, pois nada é mais contrário a um Deus bom e clemente do que uma tirania. Diz a grande Golda Meir, uma frase ambígua, típica dela, que eu não odeio os árabes pelo que eles são, dizia a primeira-ministra de Israel. Eu odeio pelo que eles me tornaram. É uma frase dura. Eu não odeio o Estado pelo que ele é. O Estado, em geral, muito medíocre. As pessoas do Estado são muito medíocres. Eu odeio o Estado. Sempre tive esta veia anarquista. Eu odeio o Estado pelo que ele nos tornou. E quando a gente tenta entender Etienne, o gigante acorda, em junho de 2013 vai às ruas por alguns dias. Depois o gigante toma Dormonide com uísque e entra. Tá? Porque o Estado não é ele e eu não sou eu diante do Estado. Essa é a grande questão. Esta é a praga final de Etienne. A de que os governantes possam arder lentamente no fundo do inferno, porque nosso desprezo eles já têm. Nossa raiva eles já têm. E só resta acrescentar que um dia vem à tona todo este imenso, e sem nenhuma individuação partidária ou política, esse imenso mar de lama que nós nos vimos envolvidos. Frase final do nosso querido autor. Conselho do Etienne. Sejam resolutos em não servir e vocês serão livres. Etienne lança o desafio de que parem de reclamar do Estado como tirano, porque esta é a função do Estado. O Estado é tirano, especialmente o democrático. Os ditatoriais, então, nem se falam. E comecem a pensar na sua liberdade diante desse Estado. Sejam resolutos em não servir e vocês serão livres. Um rapaz de 18 anos escreveu isso no século XVI. E pensem sempre no peso profundo que é entregar o dom que é absolutamente meu à liberdade.
E parem de seguir gurus de moda, de culinária, de comportamento, de expressão. Parem de seguir gurus que ditam coisas. Libertem-se da servidão voluntária. Este desafio de Etienne, será que nós conseguimos? É um desafio que tem quase 500 anos e eu tenho repetido para mim. O que impede que eu seja livre? O que impede que eu não tenha a vida que eu quero ter? O que impede que eu não faça? Etienne diria, apenas um ser humano, apenas uma pessoa, exclusivamente a sua decisão. Não sirvam e vocês serão livres. Que nós podemos encontrar no meio de tudo isso o que o Hamlet, sobre o qual eu tratei aqui uma vez, dizia: eu poderia morar numa casca de noz e eu seria livre. Eu poderia morar no Brasil e eu seria livre se eu entendesse o que Hamlet e Etienne de la Boétie nos aconselham. Sejam resolutos, sejam livres, construam-se.